Antes que existissem reis em Israel, antes que o povo tivesse uma terra para chamar de sua, houve um homem a quem Deus escolheu para começar tudo. O seu nome era Abrão, mais tarde chamado Abraão, e através dele nasceria não apenas uma nação, mas uma promessa que atravessaria os séculos e alcançaria cada geração que aprenderia a confiar em Deus. Abraão não começou sua história como herói, nem como santo. Ele era um homem comum, nascido em Ur dos Caldeus, uma terra rica, cheia de ídolos e tradições pagãs. A Bíblia não fala de sua juventude, nem descreve suas conquistas antes do chamado. O que ela mostra é o ponto em que tudo mudou. O momento em que o Deus Eterno falou pela primeira vez e o convidou a deixar tudo o que conhecia. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Essas palavras ecoaram no coração de Abraão como um trovão sereno. Uma voz divina que ninguém mais ouviu, mas que ele reconheceu de imediato. Não havia mapa, não havia destino definido, não havia garantias. Apenas uma promessa. Eu farei de ti uma grande nação. Foi ali que começou a história da fé, não apenas de um homem, mas da própria humanidade com o Deus invisível. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Nessa idade, quando muitos já estariam acostumados à estabilidade, ele decidiu obedecer a um chamado que parecia impossível. Ele não conhecia o caminho, mas conhecia a voz, e foi isso que o sustentou. A fé de Abraão não era cega, era confiante. Ele não acreditava no absurdo, ele acreditava no caráter de Deus. Ao lado de sua esposa Sara, ele deu os primeiros passos rumo ao desconhecido. Cada pegada deixada na areia era um testemunho silencioso de confiança. A cada nascer do sol, um novo começo. A cada pôr do sol, uma nova espera. A promessa de uma terra e de uma descendência o acompanhava como uma chama no peito. Mas a obediência, como Abraão aprenderia, não é um caminho simples. É uma estrada longa, feita de provações, silêncios e escolhas. No deserto, ele ergueu altares, não templos de pedra, mas lugares de encontro. Ali, o homem que deixou tudo começou a conhecer o Deus que lhe prometeu tudo. O altar era o ponto onde o céu e a terra se tocavam. E cada altar que Abraão construiu marcava não apenas o avanço de sua jornada geográfica, mas também espiritual. Era como se a cada altar ele dissesse: ainda estou aqui, Senhor. Ainda creio. Abraão descobriu que a fé não é um ato isolado, mas uma vida inteira de entrega. Ela exige deixar, caminhar, confiar e permanecer. A promessa de Deus o sustentava, mas o cumprimento parecia cada vez mais distante. Ainda assim, ele prosseguia. E foi no meio dessa caminhada silenciosa que ele começou a ver sinais, pequenas confirmações de que o Deus que o chamou era real. As noites estreladas se tornaram sua companhia. Ele olhava o céu e via não apenas beleza, mas promessa. Cada estrela parecia sussurrar o futuro. Assim será a tua descendência. No entanto, os anos se passavam e Sara continuava estéril. O ventre vazio se tornava o espelho da dúvida. A promessa soava distante e a realidade gritava forte. Mas Abraão escolheu crer mesmo quando não via. A fé dele não estava em ter todas as respostas, mas em continuar caminhando mesmo sem tê-las. Foi essa confiança silenciosa que fez dele o pai da fé. Ele aprendeu que Deus não se revela todo de uma vez. Ele se revela ao longo do caminho. E assim, o homem que saiu de Ur dos Caldeus começou uma jornada que mudaria para sempre o curso da história. Abraão não apenas seguiu a voz de Deus, ele aprendeu a ouvi-la no silêncio. Quando o vento soprava sobre as tendas, ele sentia a presença. Quando os dias se tornavam longos e áridos, ele lembrava-se da promessa. Quando as estrelas brilhavam, ele via nelas a fidelidade de Deus. O chamado o transformou de um homem comum em um símbolo eterno de confiança. O início de sua história não fala de vitórias, mas de renúncia. E talvez seja isso que a fé realmente exige.
Não o triunfo imediato, mas o abandono de tudo o que é familiar para abraçar o desconhecido em nome de algo maior. Abraão deixou sua terra, sua cultura, sua segurança e seus deuses antigos, e partiu apenas com uma promessa como guia. No entanto, a fé dele seria testada. Ele enfrentaria fome, conflitos, medos e longos períodos de silêncio. Haveria momentos em que a voz divina pareceria distante e o peso da espera seria quase insuportável. Mas cada prova era um degrau que o levava mais perto de compreender o coração de Deus. A história de Abraão é a história de cada pessoa que um dia ouviu o chamado de Deus e teve que escolher entre ficar ou partir. É sobre confiar quando tudo parece incerto, sobre obedecer quando a lógica diz não, e sobre continuar mesmo quando o tempo parece demorar demais. A jornada de Abraão não foi sobre perfeição, foi sobre perseverança. Ele falhou, duvidou e tentou resolver as promessas de Deus por conta própria, mas mesmo assim o Senhor permaneceu fiel. O relacionamento entre eles não foi construído sobre força humana, mas sobre graça divina. E é isso que torna Abraão tão próximo de nós. Ele não foi um homem inalcançável, foi alguém que aprendeu, passo a passo, a confiar totalmente. Seu nome se tornaria sinônimo de fé, não porque nunca vacilou, mas porque sempre voltou a crer. E essa verdade ecoa até hoje. Deus não procura os perfeitos, procura os dispostos. Assim começa a história do homem que ousou acreditar no impossível, o homem que deixou tudo para seguir a voz de Deus e que por isso se tornou o pai de todos os que creem. A fé de Abraão foi forjada lentamente entre o silêncio e a espera. O homem que partiu sem saber para onde ia agora se encontrava em uma terra estrangeira, cercado por povos desconhecidos e desafios que não terminavam. A promessa ainda ecoava: eu farei de ti uma grande nação. Mas os dias se transformavam em anos e o ventre de Sara permanecia vazio. O sonho de uma descendência parecia cada vez mais distante. E o coração de Abraão, embora fiel, começava a sentir o peso do tempo. Deus havia prometido, mas onde estava o cumprimento? Quantas vezes Abraão deve ter se sentado do lado de fora de sua tenda, olhando para o horizonte, tentando compreender os planos do Eterno? O vento do deserto sussurrava entre as dunas, e o céu, com suas estrelas incontáveis, parecia testemunhar a luta de um homem entre a fé e a dúvida. O silêncio de Deus às vezes soa como distância, mas na verdade é o solo onde a fé cria raízes mais profundas. Foi nesse contexto de incerteza que Abraão viveu um dos primeiros grandes testes de sua caminhada: a fome na terra de Canaã. Ele havia obedecido à voz divina e deixado tudo para trás, mas agora o lugar da promessa parecia improdutivo, seco, hostil. O deserto o empurrava para o limite, e ele, buscando sobrevivência, desceu ao Egito. Lá, Abraão tentou resolver as coisas por conta própria, como tantos de nós fazemos quando a fé é provada pelo tempo. Temendo pela própria vida, ele pediu que Sara dissesse ser sua irmã e não sua esposa. E assim, o homem que havia confiado em Deus para deixar tudo, agora vacilava diante da incerteza. O Egito, símbolo da força humana, se tornava o espelho de sua fraqueza. Mas mesmo ali, no meio de seu erro, Deus permaneceu fiel. O Senhor interveio, protegeu Sara e trouxe Abraão de volta à terra que havia prometido. O fracasso de Abraão não encerrou a promessa, apenas revelou a graça daquele que o chamou. Deus não o escolheu por perfeição, mas por disposição. Ao retornar, Abraão ergueu novamente um altar. Ele sabia que cada desvio tinha um custo e cada perdão um peso. O altar era o lugar do recomeço, onde ele deixava suas falhas e retomava o caminho. Era o símbolo da reconciliação com o propósito. Assim, o patriarca aprendeu uma das verdades mais profundas da fé. A promessa de Deus não depende da constância do homem, mas da fidelidade do próprio Deus.
Os anos seguintes foram marcados por batalhas e alianças. Abraão prosperou, suas tendas se multiplicaram, seu gado aumentou. O favor de Deus era visível, mas a promessa da descendência ainda não se cumprira. Houve um momento em que até mesmo a relação com Ló, seu sobrinho, foi testada. Os pastores de ambos começaram a brigar entre si, e Abraão, para manter a paz, tomou a decisão mais difícil: deixar Ló escolher a terra que quisesse. Ele poderia ter exigido prioridade, mas não o fez. Aquele que confia em Deus não precisa lutar por aquilo que o Senhor já prometeu entregar. Ló escolheu as campinas do Jordão, férteis e cheias de vida. Abraão permaneceu nas terras áridas de Canaã. Aos olhos humanos, Ló havia feito o melhor negócio. Mas aos olhos de Deus, Abraão havia feito a melhor escolha, a da obediência. Foi então que o Senhor lhe apareceu novamente e disse: ergue agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus esperou Abraão abrir mão do melhor para lhe dar o eterno. O tempo passou e a promessa de um herdeiro continuava distante. Sara, cansada da espera, decidiu agir por conta própria. Ela ofereceu a serva Agar a Abraão para que tivesse um filho através dela. E Abraão, em silêncio, aceitou. Assim nasceu Ismael, fruto da impaciência, mas também da esperança humana. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele não havia prometido apenas um filho, mas um filho da promessa. Aquele que nasceria do impossível, para provar que nada é impossível para o Senhor. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus voltou a falar com ele. O tempo havia levado o vigor, mas não a fé. O Senhor então reafirmou a aliança, mudou seu nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e o nome de sua esposa de Sarai para Sara, princesa. Era um novo começo. A promessa estava prestes a florescer, mesmo quando tudo parecia morto. Isaque será o teu filho, disse Deus, e com ele estabelecerei a minha aliança. Abraão riu, Sara também riu, não de incredulidade pura, mas de espanto. Como poderia um casal tão velho gerar uma vida nova? Mas Deus respondeu: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A fé deles foi renovada. O riso de descrença se transformaria no riso da promessa. O nome Isaque, afinal, significava riso. Pouco tempo depois, quando o Senhor visitou Abraão às portas de sua tenda em forma de 3 homens, o patriarca correu para servi-los com hospitalidade. A fé dele, amadurecida pelas experiências, agora se manifestava em atitudes simples: servir, ouvir, esperar. Foi naquele encontro que Deus revelou mais uma vez o seu plano e reafirmou que, no tempo determinado, Sara teria um filho. E assim aconteceu. No tempo de Deus, e não no tempo do homem, a promessa se cumpriu. O choro de um bebê ecoou nas tendas de Abraão, e o riso voltou à casa do patriarca. O impossível havia acontecido. O filho da promessa havia nascido. E naquele pequeno menino, Deus selava a fidelidade de sua palavra. Abraão olhava para Isaque e via mais do que um herdeiro. Via a prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando a esperança parece ter morrido. Mas a história de Abraão não terminaria ali. A promessa cumprida não significava o fim da fé. Era apenas o início de uma nova prova, mais profunda, mais pessoal. O Deus que havia dado o filho agora pediria o mesmo filho de volta. E ali, entre o amor de um pai e a obediência de um servo, seria escrita uma das passagens mais intensas e simbólicas de toda a Bíblia. Abraão aprenderia que a fé não é apenas confiar em Deus para receber, mas também confiar nele para devolver. O tempo da promessa havia finalmente chegado. O menino crescia e cada riso de Isaque era como um lembrete vivo de que Deus cumpre o impossível. As tendas de Abraão se enchiam de alegria e vida.
Sara, que antes chorava em silêncio, agora sorria abertamente, dizendo: Deus me deu motivo de riso. Todo aquele que ouvir isso se alegrará comigo. A fé que fora provada pelo tempo agora florescia no campo da fidelidade divina. Mas mesmo na estação da colheita, Deus ainda tinha mais para ensinar ao homem que ele chamara de amigo. Isaque representava o cumprimento da aliança, mas também o maior teste da confiança de Abraão. O Senhor havia lhe prometido descendência por meio daquele menino, e ainda assim, um dia, Deus o chamou novamente. E desta vez, as palavras do Altíssimo cortaram o coração do patriarca como uma lâmina. Abraão, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Nenhuma instrução vinda do céu havia sido tão dolorosa. O Deus que lhe dera o filho agora o pedia de volta. A fé de Abraão seria colocada diante do fogo mais intenso, o da obediência sem explicação. Não há registro de que Abraão tenha questionado. Não há um porquê, nem uma lágrima descrita nas linhas do texto. Mas é impossível não imaginar o silêncio que tomou o coração dele. Aquele que caminhou com Deus por décadas, agora precisaria confiar, mesmo sem compreender. Ao amanhecer, Abraão levantou-se cedo, preparou o jumento, chamou 2 servos e Isaque, e partiu em direção ao monte. 3 dias de caminhada, 3 dias com o peso do sacrifício nos ombros e a fé sendo triturada dentro da alma. Cada passo era uma oração muda. Cada olhar para o filho era uma ferida aberta. Isaque caminhava ao seu lado, inocente, levando a lenha para o altar, sem saber que ele mesmo era o sacrifício. E no 3º dia, Abraão viu o monte ao longe. Disse aos servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Essas palavras revelam a profundidade da fé de Abraão. Ele não sabia como, mas cria que voltaria com o filho. A fé o levava a declarar o impossível. Voltaremos. Enquanto subiam o monte, Isaque perguntou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão deve ter tremido, mas sua resposta foi profética. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essas palavras ecoariam por toda a história, pois apontavam para algo muito maior. Para o dia em que o verdadeiro cordeiro seria oferecido, não por um homem, mas pelo próprio Deus. Abraão construiu o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. A cena é de uma entrega total. Isaque, que poderia resistir, não o fez. Ele confiou em seu pai, assim como Abraão confiava em Deus. Ali, 2 corações se rendiam ao mesmo propósito. Abraão estendeu a mão e pegou o cutelo. O tempo parecia suspenso. O céu observava em silêncio. A fé de um homem estava prestes a se tornar o maior testemunho de obediência da história. Mas então, uma voz rompeu o silêncio do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único. E ao levantar os olhos, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele o tomou e o ofereceu em lugar de Isaque. Naquele momento, o monte que seria lembrado para sempre recebeu um novo nome: Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Deus que pediu o filho foi o mesmo que providenciou o sacrifício. A história de Abraão e Isaque não foi apenas um teste de fé, foi uma profecia viva. O que Abraão viveu naquele monte era o prenúncio do que o Pai Celestial faria séculos depois, quando entregaria o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como o Cordeiro perfeito em substituição à humanidade. Aquele altar em Moriá apontava para a cruz do Calvário, onde o amor de Deus seria revelado em plenitude. Depois desse episódio,
Abraão desceu o monte diferente. Ele havia aprendido que a fé verdadeira não é acreditar apenas no poder de Deus, mas confiar plenamente em seu caráter, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Deus não queria o sacrifício de Isaque. Ele queria o coração de Abraão, completamente entregue, sem reservas, sem condições. A partir dali, a promessa divina ganhou novo peso. O Senhor disse: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar." A fidelidade de Abraão foi selada no altar da entrega total. Com o passar dos anos, a vida de Abraão foi marcada por uma serenidade madura. Ele havia aprendido que a verdadeira posse de algo só vem quando estamos dispostos a devolvê-lo a Deus. Sua fé não era mais a de um homem que busca promessas, mas de um homem que confia no prometedor. O filho da promessa cresceu, e Abraão viu nele a continuidade de tudo o que Deus havia prometido. Ainda assim, sua história não terminou em um milagre, mas em uma herança espiritual que atravessaria gerações. Quando Sara faleceu, Abraão comprou um campo para sepultá-la, o primeiro pedaço de terra que ele realmente possuiu na terra prometida. Era simbólico. Mesmo sem ver o cumprimento total da promessa, ele cria que aquela terra pertenceria à sua descendência. Ele sabia que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas se cumprem no tempo determinado, mesmo que o homem não veja com seus próprios olhos. Abraão viveu mais muitos anos e sua fé se tornou um legado. Ele é chamado nas Escrituras de amigo de Deus e pai da fé. O apóstolo Paulo diria séculos depois que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que começou com uma voz dizendo, "Sai da tua terra", terminou com um homem que aprendeu a viver guiado por essa voz até o fim. A vida de Abraão é o mapa de uma jornada espiritual que todos somos chamados a percorrer. É a história de alguém que aprendeu a confiar em meio à incerteza, a esperar no silêncio e a obedecer no sacrifício. É o retrato de uma fé que não busca explicações, mas presença. Deus não prometeu a Abraão uma caminhada fácil, prometeu uma história eterna. E foi exatamente isso que ele recebeu, uma herança espiritual que ecoa até hoje em cada pessoa que decide crer no invisível e caminhar pela fé. Os dias de Abraão agora eram tranquilos, mas não vazios. O homem que deixara tudo por Deus carregava nas mãos as marcas de uma fé amadurecida. Ele havia aprendido que o verdadeiro descanso não vem quando tudo dá certo, mas quando o coração descansa na vontade do Altíssimo. Mesmo com os cabelos brancos e o olhar distante, ele ainda ouvia a voz de Deus em seu interior, suave como o vento que soprava sobre o deserto. Abraão entendia que a fé não era um ato isolado, era uma caminhada. Cada promessa exigia paciência, cada bênção vinha acompanhada de renúncia. O Deus que o chamara da terra de Ur não havia prometido facilidades, mas comunhão, e isso se tornara tudo para ele. Deus não apenas queria fazer algo através de Abraão, mas queria formar algo dentro dele, um coração moldado pela confiança. Enquanto o tempo avançava, Abraão começou a se preocupar com o futuro da promessa. Ele sabia que Isaque era o filho da aliança, mas também sabia que a continuidade dependia da obediência às instruções divinas. Assim, decidiu buscar para o filho uma esposa, não entre os povos de Canaã, mas de sua própria parentela, para que a aliança não se perdesse entre os deuses estranhos. Chamou o servo mais velho de sua casa, o mordomo Eliezer, e lhe disse: Peço-te a tua mão debaixo da minha coxa, para que jures pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, mas irás à minha parentela e tomarás mulher para meu filho Isaque. Era uma missão delicada e também um ato de fé. Abraão confiava que Deus guiaria até a mulher certa,
aquela que faria parte da promessa. Eliezer partiu, levando consigo 10 camelos e muitos presentes. Ao chegar à Mesopotâmia, parou junto a um poço e orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e mostra bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja essa a que designaste para teu servo Isaque. Antes mesmo de terminar de orar, Rebeca apareceu. O texto bíblico descreve que ela era formosa e de bom coração. E exatamente como o servo pedira, ela ofereceu água não apenas a ele, mas também aos camelos, um gesto de bondade e humildade. Eliezer, maravilhado, reconheceu ali a resposta divina. A mão de Deus estava movendo as peças da promessa, como sempre fizera desde o início. Rebeca aceitou seguir o servo, e ao avistar Isaque de longe, seu coração se inquietou. A narrativa bíblica descreve o encontro com uma simplicidade que esconde uma beleza profunda. E Isaque trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou-a, e ela foi sua mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Essa cena é mais do que um casamento. É o símbolo da continuidade do plano de Deus, a promessa passando de geração em geração. Abraão, já idoso, viu o início de uma nova história brotar diante de seus olhos. Aquele que outrora fora apenas um peregrino, agora era o patriarca de uma linhagem abençoada. A fidelidade de Deus estava se cumprindo, e o céu parecia sorrir sobre as tendas de Isaque e Rebeca. Com o coração em paz, Abraão passou seus últimos anos em comunhão com Deus. Ele se lembrava das promessas, dos dias de incerteza, das longas viagens, dos altares construídos e das vozes do céu que o chamaram pelo nome. Cada altar erguido era um marco, um testemunho de que a fé não é feita de palavras, mas de passos. Em cada altar havia um pedaço da alma de Abraão entregue a Deus. Em momentos de solitude, talvez ele olhasse para o deserto e se lembrasse do primeiro chamado. Talvez pensasse em quando era apenas um homem comum, em uma terra idólatra, ouvindo uma voz que prometia o impossível. Agora, ele compreendia que a verdadeira herança não estava na terra ou nos bens, mas na comunhão com o Criador. A fé havia se tornado a sua casa permanente, e foi nessa atmosfera de paz e plenitude que Abraão partiu. As Escrituras dizem que ele morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Um fim digno de quem viveu pela fé e morreu na esperança. O homem que acreditou contra a esperança, que riu diante do impossível e que obedeceu mesmo quando não entendeu, deixou para trás algo muito maior que riquezas, um legado eterno. Sua história seria lembrada por séculos, inspirando profetas, apóstolos e todos os que ao longo das eras escolheriam crer em Deus sem ver. Jesus, muitos séculos depois, falaria sobre Abraão com reverência, dizendo: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Isso mostra que o patriarca entendeu algo que poucos percebem. A promessa não era apenas sobre uma descendência física, mas espiritual. A fé de Abraão apontava para Cristo, o cumprimento de todas as promessas. A história de Abraão não termina no Antigo Testamento. Ela continua em cada pessoa que decide acreditar que Deus ainda fala, ainda guia, ainda cumpre o impossível. Ele é o exemplo vivo de que a obediência abre caminhos que o medo nunca verá e que quem confia em Deus nunca é esquecido. Abraão foi chamado para ser uma bênção, e foi exatamente isso que ele se tornou. Deus o transformou em um canal de promessa para toda a humanidade. Em sua jornada, vemos o retrato da nossa própria caminhada. O chamado, a espera, o sacrifício, a fé e, por fim,
o descanso. O mesmo Deus que conduziu Abraão através dos desertos ainda conduz aqueles que se dispõem a ouvir sua voz. E quando olhamos para a vida do patriarca, entendemos que o verdadeiro milagre não foi apenas o nascimento de Isaque, nem a terra prometida. Foi o coração de um homem que aprendeu a confiar totalmente em Deus. Abraão descobriu que o altar da fé é o lugar onde o homem deixa tudo para encontrar o tudo. O céu estava silencioso naquela madrugada. O vento cortava o acampamento e as estrelas pareciam testemunhas de algo que os homens ainda não podiam compreender. Abraão dormia quando ouviu novamente aquela voz, a mesma que o havia tirado de Ur, que o havia guiado por desertos e o havia sustentado em meio à incredulidade. Era a voz do Eterno, inconfundível, poderosa e ao mesmo tempo suave. Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então a voz disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. O mundo parou, nenhum outro chamado havia doído tanto. Abraão conhecia a voz de Deus e sabia que era verdadeira. O filho da promessa, aquele que nascera de um milagre, agora deveria ser entregue. Não como uma oferta simbólica, mas como um sacrifício real. Abraão não questionou. Seu coração apertou, seu corpo tremeu, mas ele não discutiu com o Criador. Não porque entendesse, mas porque confiava. Ele sabia que Deus não mente. Sabia que aquele que prometera uma descendência através de Isaque não poderia contradizer sua própria palavra. Se Deus pedira o impossível, então ele também seria capaz de ressuscitar o impossível. Ao amanhecer, Abraão se levantou, aparelhou o jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho. Cortou lenha para o holocausto e partiu rumo ao monte que Deus lhe mostraria. 3 dias de viagem, 3 dias de silêncio, 3 dias em que o coração de um pai lutava entre a dor e a fé. Cada passo era uma sentença, mas também uma declaração. Ainda que me falte tudo, não me faltará Deus. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Essas palavras carregavam mais fé do que se podia imaginar. Abraão não disse, voltarei, mas tornaremos. Ele e o filho. Ele cria que de algum modo ambos voltariam. Então, tomou a lenha do holocausto, pôs-na sobre Isaque, seu filho, e ele mesmo levou o fogo e o cutelo. E caminhavam juntos. O silêncio entre pai e filho era denso, até que Isaque, com inocência, perguntou, meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão o olhou com os olhos marejados e respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Aquelas palavras ecoariam pela eternidade, pois nelas estava escondida a profecia do Calvário. Abraão não sabia, mas naquele instante estava encenando o maior mistério da salvação. O pai que entregaria o filho por amor ao mundo. Subiram o monte em silêncio. O ar parecia mais pesado, o céu mais distante. No topo, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Nenhum registro bíblico fala de resistência por parte do filho. Isaque confiava no pai da mesma forma que Abraão confiava em Deus. Essa obediência mútua revelava um tipo de fé que transcende o medo. Abraão levantou o cutelo. O tempo parou. O céu reteve o fôlego. Mas então, do alto, uma voz rompeu o silêncio. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E levantando Abraão os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Tomou o animal e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou aquele lugar de Jeová Jiré, que quer dizer, o Senhor proverá.
Aquela montanha se tornaria, séculos depois, o mesmo território onde outro filho seria entregue, o próprio Filho de Deus. O Monte Moriá apontava para o Gólgota. A lenha sobre os ombros de Isaque apontava para a cruz sobre os ombros de Cristo. O cordeiro preso pelos chifres simbolizava o sacrifício perfeito que tomaria o lugar da humanidade. Abraão, sem perceber, havia representado o amor de Deus em sua forma mais pura. O amor que entrega, que confia, que obedece, mesmo sem compreender. O anjo do Senhor chamou Abraão novamente e disse: "Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos." O pacto foi selado, a fé foi provada e a promessa se confirmou. Abraão desceu daquele monte com o coração transformado. Ele não havia perdido nada. Pelo contrário, havia ganhado a certeza de que Deus é fiel em toda e qualquer circunstância. O Senhor não queria o sangue de Isaque, mas o coração de Abraão. E agora ele o tinha por completo. Ao retornar, Abraão olhou para o filho e viu mais do que um herdeiro. Viu um sinal da graça. Isaque, salvo da morte, caminhava ao lado do pai como testemunho de que a obediência traz vida. E nas gerações que viriam, o nome de Abraão seria lembrado como o pai da fé, aquele que creu contra toda esperança e confiou no impossível. O Monte Moriá se tornaria símbolo da provisão divina. E toda vez que alguém olhasse para cima em busca de resposta, ouviria ecoar nas alturas a voz que disse: "O Senhor proverá." Essa é a essência da fé. Acreditar que mesmo no limite da dor, Deus ainda tem um plano. Abraão desceu o monte mais leve, mas marcado para sempre. Ele havia entendido que fé não é acreditar que Deus fará o que queremos, e sim confiar que Ele fará o que é melhor. O sacrifício não aconteceu, mas a entrega foi completa. E no coração do patriarca nasceu um novo tipo de confiança. Uma fé madura, inabalável, que já não buscava promessas, mas presença. O Deus que provou Abraão é o mesmo que prova todos os que ama. Ele nos conduz ao limite, não para nos destruir, mas para revelar quem realmente é. E assim como Abraão levantou os olhos e viu o Cordeiro, o crente de hoje é chamado a levantar os olhos para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele monte, Deus revelou mais do que sua fidelidade. Revelou seu coração. Mostrou que por trás de cada teste há uma lição eterna. A fé genuína nunca é confortável, mas sempre frutífera. E quando o sol se pôs sobre Moriá e o altar ainda fumegava com o sacrifício substituto, o céu parecia em paz. A terra havia testemunhado o poder da obediência, e o homem havia provado que o amor a Deus é mais forte do que qualquer medo. Abraão, o amigo de Deus, havia cumprido o propósito para o qual fora chamado. E por causa dele, a fé se tornou o idioma de todos os que escolheriam confiar no invisível. O vento do deserto soprava suave, levantando pequenas nuvens de poeira que dançavam ao redor das tendas de Abraão. O patriarca, agora idoso, observava o horizonte com um olhar sereno. O mesmo horizonte que décadas antes havia o visto partir de Ur dos Caldeus com apenas uma promessa e uma fé inabalável. Tantas coisas haviam acontecido desde aquele chamado, tantas vozes, tantos caminhos, tantas provas, mas o que permanecia, o que nunca mudou, era a certeza de que Deus era fiel. Abraão havia aprendido que o tempo não apaga as promessas de Deus, apenas as amadurece. O silêncio do Senhor nunca foi ausência, foi preparação. Cada demora, cada incerteza, cada lágrima derramada à noite tinham um propósito divino, moldar um coração totalmente entregue.
O Deus que o chamara era o mesmo que o sustentara. E agora, ao final da jornada, Abraão podia olhar para trás e ver o fio invisível da graça tecendo cada detalhe de sua história. Ele havia aprendido que fé não é uma fuga da dor, mas uma decisão de permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. No início, ele acreditou porque ouviu uma promessa. No fim, ele cria porque conheceu o prometedor. A fé de Abraão evoluiu da expectativa para a intimidade, de esperar o que Deus faria, para confiar em quem Deus era. Abraão compreendeu que cada altar erguido era um encontro entre o céu e a terra. Ali, ele não apenas oferecia sacrifícios, oferecia pedaços do próprio coração. Quando deixou sua terra, ergueu um altar. Quando recebeu a promessa, ergueu outro. Quando foi provado com Isaque, ergueu o último, e naquele altar entregou tudo. A fé para ele não era mais um conceito, mas uma vida inteira de entrega. A lembrança do Monte Moriá ainda vivia em seus pensamentos, não como trauma, mas como testemunho. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo homem depois daquele dia. Naquele monte, Abraão não apenas provou sua fé, ele descobriu o caráter de Deus. Descobriu que o Senhor nunca exige o que Ele mesmo não está disposto a dar, que o amor divino sempre provê o cordeiro antes que a dor seja definitiva. O mesmo Deus que o chamou à entrega o cercou com graça. À medida que os anos avançavam, Abraão se tornava um símbolo vivo da fidelidade divina. Todos que se aproximavam dele viam algo diferente, um brilho que não vinha de força humana, mas da presença de Deus. Ele falava pouco, mas cada palavra tinha o peso da eternidade. Seu olhar trazia paz e convicção. E mesmo quando seu corpo enfraquecia, sua fé permanecia firme como uma rocha. Deus havia feito dele mais do que um patriarca, fizera dele uma mensagem viva. A vida de Abraão seria lembrada não apenas por suas bênçãos, mas por sua obediência. Em cada geração, homens e mulheres de fé olhariam para ele e veriam que a verdadeira grandeza não está em receber promessas, mas em continuar crendo quando nada mais faz sentido. Quando chegou o tempo de partir, Abraão descansou tranquilo. A Escritura diz que ele morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Mas o que realmente o saciava não era a riqueza nem o legado humano. Era a certeza de que ele havia agradado ao Senhor. Abraão havia caminhado com Deus, e isso bastava. Depois de sua morte, o nome de Abraão não desapareceu nas areias do deserto. Pelo contrário, ecoou pelos séculos. Moisés o lembraria como o pai da promessa. Os profetas o citariam como o modelo da fé. E quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele mesmo declarou: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Essas palavras de Jesus revelam o verdadeiro clímax da história. Abraão não apenas esperou uma promessa terrena, ele enxergou o Messias que viria. Ele entendeu por revelação que toda a sua caminhada apontava para algo muito maior do que si mesmo. Cada altar, cada sacrifício, cada ato de fé era uma sombra da obra que Cristo realizaria na cruz. Abraão ofereceu seu filho e Deus ofereceu o seu. Abraão subiu o monte confiando que Deus proverá, e Deus de fato proveu o cordeiro perfeito. Assim, o patriarca se tornou não apenas o pai de Israel, mas o pai de todos os que creem. A promessa feita a ele atravessou gerações, ultrapassou fronteiras e alcançou corações em todas as nações. Como disse o apóstolo Paulo: sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Essa é a verdadeira herança do patriarca. Não terras nem rebanhos, mas fé. Uma fé que permanece mesmo quando tudo desaba. Abraão provou que confiar em Deus é mais seguro do que compreender seus caminhos. Ele não teve todas as respostas, mas teve todas as experiências necessárias para conhecer o Deus que responde no tempo certo. O fim de sua história é, na verdade, o começo da nossa.
Porque cada pessoa que decide confiar em Deus sem ver está de alguma forma repetindo o chamado de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa terra não é apenas um lugar físico, mas um estado espiritual. O lugar da confiança absoluta, onde a alma descansa nas promessas do Eterno. Abraão nos ensina que fé não é ausência de medo, mas presença de obediência. Ele teve medo, sim, mas deu passos mesmo assim. Ele teve dúvidas, mas escolheu crer. E foi essa escolha que o tornou o amigo de Deus. Sua jornada termina com uma mensagem que atravessa os séculos. O Deus que chama também sustenta. O Deus que prova também provê. E o Deus que promete sempre cumpre. Quando o sol se pôs sobre as planícies de Hebrom, onde Abraão foi sepultado, o céu parecia guardar silêncio em reverência. O homem que ousou crer no impossível havia descansado. Mas a fé que ele deixou continua viva, nas páginas da Escritura, nas orações dos crentes e em cada coração que ainda hoje decide confiar em Deus, mesmo sem entender o caminho. Porque a história de Abraão não é apenas sobre o passado, é sobre nós, sobre todos aqueles que, mesmo em meio às incertezas, continuam subindo o monte da fé, certos de que no final o Senhor proverá.